Galerinha, tudo bem? Então, hoje vamos falar de um... Ô, gente, tá virando manice aqui. Oi, professora, Bileco. peraí. Espera só um minuto. Eu trouxe um negócio. Tá bom. É pra aula. Vai lá. Lá vem. Olha o que eu trouxe, tá aqui. Daqui, pra tia. Dá. Eita. Ai, meu Deus, todo babado. Senhoras e senhores, ele trouxe 2 exemplos do que a gente vai tratar hoje, né, Billy? O que a gente vai falar hoje? O nosso tema é... Triângulos! É! Toca a vinheta. Bora lá. Então, galerinha, eu e o Billy estamos aqui para falar sobre um elemento muito utilizado na construção civil, muito utilizado mesmo. A gente até está estudando ele já na trigonometria, mas a gente queria hoje tirar todas as dúvidas sobre triângulo. O que é triângulo? É uma forma geométrica. É uma forma geométrica cujo seu nome já explica o que ele é. Ele é uma forma geométrica que tem 3 ângulos. Logo, ele tem 3 vértices e 3 lados. Muito bom. Vocês estão vendo a figura aqui? Então, tem 3 ângulos, 3 lados e 3 vértices. E 3 ângulos externos. Guarda essa informação. Que seriam os ângulos suplementares, amiguinho. Suplementares. Só pra gente saber. O que são ângulos complementares? Quando eu somo 2 ou mais ângulos e dá 90 graus. O que são ângulos suplementares? Quando eu somo 2 ou mais ângulos, ele dá exatamente 180 graus. No caso do meu triângulo, quando eu somo todos os ângulos internos, ele tem que dar quanto? 180 graus, ok? Isso é uma regra. Então, toda vez que eu somo os ângulos internos, tem que dar 180 graus, entendeu? Beleza? Beleza, Bileco? Correto. Agora, Billy, onde a gente usa o triângulo? A gente usa em várias aplicações. Por exemplo, na construção civil, existe uma coisa chamada mão francesa. A mão francesa é utilizada para apoiar, por exemplo, pontes, prateleiras. Temos até um exemplo aqui. Professora, por favor. Aqui, gente, tem um exemplo aqui, Aqui, Isso aqui é uma mão francesa. Então, utilizando a mão francesa, você aumenta o poder de sustentação da prateleira. Vocês podem perceber que em cima dessa prateleira tem vários livros. E ela não cai. Tá muitos anos aqui, então. Mais umas mão francesa aí, hein? Tá ótimo. De mão francesa. Beleza? Esse é um exemplo da aplicação de triângulo. Mas como vocês viram lá no Teorema de Pitágoras, existe uma ciência toda só para estudar triângulo. Por isso que chama de 3, gonometria. Acertou. Galerinha, então continuando falando sobre triângulo, a gente tem também uma regrinha que tá mostrando aqui o desenho, o exemplo, que toda vez que eu tenho um ângulo interno e um ângulo externo adjacentes, ou seja, um ao lado do outro, a soma deles dá o suplementar, ou seja, dá igual a 180 graus, ok? Fechado? É legal você lembrar essas propriedades, porque a gente pode usar para desenvolver algum cálculo, desenvolver algum exercício. A próxima coisa que a gente não pode esquecer do triângulo é a classificação quanto aos seus ângulos. Professora, por favor, é o meu momento. Não, você é os lados, doido. Eu sou o ângulo, tá doido? É o meu momento. Estudei tanto para chegar aqui. Errou. Tadinho. Tá causando na minha vida. Então, existem 3 tipos de triângulo. O acutângulo. O que são acutângulos? São triângulos que os 3 ângulos são agudos. Mas eu falo, professora, acutângulo agudo? Sim, triângulo acutângulo tem 3 ângulos agudos, ou seja, todos os ângulos dele menor que 90 graus, ok? E aí eu tenho qual outro triângulo? Eu tenho o triângulo retângulo. O que o triângulo retângulo me fala? Ele tem que possuir um ângulo de 90 graus, ok? Então, o triângulo retângulo tem um ângulo reto. Quando você fala assim, o triângulo tem um ângulo reto, é 90 graus, ok?
ok? E por último, eu tenho o obtusângulo. O que é isso? Obtusângulo significa que é um triângulo que tem um único ângulo acima de 90 graus. Acima de 90 graus a gente chama de obtuso, tá? Então são ângulos acima de 90 graus. Então essa é a classificação quanto ao ângulo. Agora, Billy, vem brilhar, filhote, vem brilhar. Fala a classificação quanto aos lados. Garotinho. Então vamos à classificação dos triângulos a partir do seu lado. Ou seja, quando um triângulo possui todos os lados iguais, ou seja, todos os seus lados têm o mesmo comprimento, ele é classificado como triângulo equilátero. Boa, Billy. E, consequentemente, todos os ângulos internos também são iguais. Ou seja, esse cara aí é bem democrático. É tudo igual. É igualitário. Agora vamos ao próximo. Seria o triângulo isósceles, que corresponde a um triângulo com dois lados iguais. Normalmente, a gente considera esses dois lados como lado e o lado diferente como uma base. Ok? Isso aí, melhor. E agora vamos ao terceiro, que é o triângulo escaleno. Esse daí dá mais trabalho, hein? Porque ele não possui nenhum lado igual, nenhum ângulo igual, ele é todo diferentão. Esse cara aí é da nova geração. Então, ele tem 3 lados diferentes e 3 ângulos diferentes. As medidas são todas diferentes, ok? Galera, tá entendendo? Eu sei que tá, né? Tá facilitando a vida, porque tem hora que aparece esse tipo de palavra no exercício e a pessoa fala, ué, mas o que ele tá falando? Professor? E hoje a gente tá, ó... Professora? Seguindo um monte de palavra. Fala. Por favor. Ih, lá vem ele com esse... Ai, meu Deus, por favor. Então, pessoal, é bem importante vocês prestarem atenção nesses termos, porque afinal, é como a professora disse, principalmente nessa fase de vestibular, o enunciado normalmente dá algumas informações super importantes. Então, por exemplo, dado triângulo retângulo, dado um triângulo equilátero. Então, com essas informações, o enunciado às vezes omite outras, que você até pensa, ué, mas como é que eu resolvo isso se eu não sei isso, se eu não sei aquilo? Mas essas informações podem estar implícitas, ou seja... Nossa... Você tá indo, Billy? Para com... Elas podem estar ali ocultas dentro dessa informação. Melhorou. Tá okay? Implícitas. Desculpa. Eu tô gastando português. Tá bom, Billy. Tá bom, Billy. Ele quase derrubou o cenário agora. Então, só para finalizar o nosso vídeo, a gente tem ainda formas de calcular os lados, que pode ser por teorema de Pitágoras, relações métricas. Teorema de Pitágoras a gente já viu aí nos vídeos anteriores. Vai dar lá uma olhadinha espiadinha. E também a gente tem falando sobre a área do triângulo. Tem várias formas de calcular. Uma das formas é a que está aparecendo aqui. A área é igual base vezes altura dividido por 2. Por quê? Um triângulo é a metade de um retângulo. Então, se a fórmula do retângulo é área é base vezes altura, o do triângulo é a metade, é a área, é igual base vezes altura dividido por 2. Tem outras formas de calcular? Tem, mas isso é assunto para o próximo vídeo, né, Billy Joe? Oh, meu Deus, tá com dó. O que foi? Nada não. E, você esqueceu de pedir os inscritos. Eu acabei de triangular as informações. Isso é o melhor. É verdade. Fiz um triângulo Ele é o melhor, de conhecimento. Gente. Isso. Cheguei à conclusão que precisamos de mais inscritos. Isso. Para quê? Para aumentar o alcance do nosso canal. E assim, de forma triangular? Não, né? Orgânica mesmo. De forma orgânica. Atingir cada vez mais pessoas com o conhecimento. E aí quando você estiver naquela roda de amigos e falar, tá vendo aquela mão francesa? Aquilo é uma forma geométrica triangular que aumenta o esforço que aquele suporte pode aguentar. E aí ele vai perguntar, onde você aprendeu isso? Aí você fala,
no canal da Professora Elô com o Billy Joe. Aê! Então corre lá, se inscreve, segue a gente nas redes sociais e muito obrigado! Até o próximo vídeo! Tchau! Fui!